essa ideia de que a tragédia é uma forma interessante para você fazer a oposição à utopia, é quando, depois de tantos anos e tantas décadas e alguns séculos, em que a gente vem cultivando uma ideia de uma vida perfeita, né? E daí essa ideia, a perfeição tem fantasmas. Você acorda no meio da noite com eles, você sonha com eles, mas não é exatamente no meio da noite. É cada vez que a sua vida, o mundo à sua volta, mostra para você que a perfeição não existe. Ela não existe em você, não existe em lugar nenhum. Você nunca vai ser feliz. Não existe isso. Você vai ter alguns momentos onde você vai conseguir esse vislumbre. Mas no somatório total da experiência, não existe essa ideia onde a gente vai conseguir construir uma perfeição como essa. O resultado é que essa mania de perfeição ela pode acabar acontecendo como uma espécie assim, de neurose, que acaba limitando você. E é um pouco o que vocês vão ver quando os meus colegas visitarem você. Eu vou encerrar com um comentário, trazer um pouco para o nosso universo aqui, brasileiro. Eu vou encerrar com um comentário, uma ideia de um autor que trabalhou muito tragédia entre nós, né, aqui no Brasil, que é o Nelson Rodrigues. Né? Eu vou encerrar com ele, porque é o Nelson Rodrigues, o dramaturgo. Eu vou encerrar com ele, mas uma ideia um tanto precisa dele. Né? O Nelson Rodrigues tem grandes frases, né? Tipo, só os neuróticos verão a Deus. Né? Quer dizer, só as pessoas que têm muita angústia dentro de você é que vai conseguir ver Deus. Ele tem frases como, tira a imortalidade do homem, ele cai de 4. Né? Mas a ideia que eu queria tocar de forma mais pontual para encerrar essa nossa conversa e a gente conversar, vocês perguntarem e tal, é essa ideia de que o ser humano ele tem uma natureza que ultrapassa o seu controle sobre ela. Essa é a temática do Nelson Rodrigues. Né? Que é uma natureza onde você é imerso em desejos, você é imerso em amores, em ódios, em pulsões sexuais, para falar uma linguagem freudiana, e você não tem pleno controle disso. E a moral, ela acaba sendo toda uma estrutura construída justamente para conter essa violência que você tem dentro de você e que você não consegue, no final das contas, pôr plenamente sob controle. E nesse sentido, o Nelson tem um comentário sobre uma das peças dele, que é A Senhora dos Afogados, né? Que estava em cartaz, acho que até pouco tempo em São Paulo, que ele costumava dizer, ele dizia que você devia assistir Senhora dos Afogados de joelho. Ele fala isso sobre a peça Senhora dos Afogados especificamente. Mas por quê? Porque ele também diz, em vários momentos, que aquelas personagens que estão no espetáculo, elas vivem o ser humano na sua forma mais plena. E que forma é essa? É quando o ser humano enfrenta o seu destino, que está dentro de si mesmo, no caso do Nelson, que é um grande psicólogo, né, de certa forma. Você enfrenta esse destino dentro de você mesmo, de peito aberto. Então ele diz, os verdadeiros seres humanos estão no palco. São aqueles personagens. Eles vivem a condição humana na sua forma mais violenta. Portanto, quem está do lado de cá assistindo deve ficar de joelhos diante daquelas pessoas. Porque aqueles personagens, na realidade, são heróis. Porque são pessoas que mostram para nós como que se dá, na realidade, a vida, no caso específico do Nelson, na relação entre amor e sexo e coisas assim. Né? Como você, quando enfrenta a sua vida de peito aberto, de alguma forma você vai ser destruído. Mas assim, todo mundo vai ser destruído. Mas nesse processo, você vai conseguir iluminar muita coisa. Né? É exatamente essa ideia. Você vai ser, ainda que uma vela, e breve, é uma vela que é uma espécie de vela que ela vai conseguir iluminar. E aí, tem uma outra ideia do Nelson que é muito famosa, né? Que assim, infelizmente, apesar de que seria muito bom, e é muito bom quando a gente reconhece o valor que existe na coragem, muitas vezes as pessoas têm raiva de quem é corajoso. Né? Às vezes ela quer destruir quem é corajoso, ou falar mal de quem é corajoso. Né? Ou fala mal de quem consegue superar os sofrimentos da vida. Do tipo, não é que não se espera que sofra. A gente espera de uma pessoa que quando ela morre alguém que ela ama, ela sofra. É, por exemplo, a angústia de Hamlet diante da mãe. O pai foi assassinado, no dia seguinte ela está transando com o tio, irmão do pai. Né? Aí o Hamlet diz, pô, peraí, mamãe. Né? Quer dizer, rápido demais.
dá uns 3 meses, né? Tudo bem. Quer dizer, o que o Hamlet quer dizer? Ele quer dizer que você espera um certo sofrimento por parte das pessoas. Mas isso não significa, o que eu estou apresentando para vocês, que há um culto do sofrimento. É isso que eu queria fechar. Não há um culto do sofrimento na concepção trágica. O fato do sofrimento não ter sentido não significa que existe um culto. Isso é masoquismo, é outra coisa. O olhar está colocado justamente do outro lado da posição. A ideia da tragédia como cultivadora de virtudes, né, é a ideia de que a tragédia, na realidade, ergue você, inclusive para enfrentar aquilo que vai lhe destruir em algum momento. E aí vem o lado meio negro da força, assim, de certa forma, que é o seguinte. O Nelson vai dizer que, na realidade, infelizmente, muitas vezes as pessoas adoram ver os outros sofrendo porque isso deixa elas alegres. Sabe aquela ideia? O Nelson dizia que você vê se alguém é amigo seu verdadeiramente, se esse amigo é seu quando você está alegre. Quando você está triste e miserável, todo mundo é seu amigo. Porque, inclusive, é legal, porque todo mundo vai dizer, olha como ele é legal, olha como ele se dedica, né? O amigo está sofrendo tanto, ele está indo lá todo dia, tomando conta dele todo dia. E aí, é claro que o Nelson está dizendo o seguinte, olha, tem um ganho secundário nessa história, todo mundo te acha o máximo, além daquele ganho mais miserável que é o seguinte, ainda bem que é ela que está passando por isso e não eu. Cada vez que eu vejo isso, eu volto para casa mais feliz. Veja, nesse momento, não é à toa que toda a fortuna crítica diz que o Nelson trata de tragédias, é porque ele vai tocar num nó górdio que traz a tragédia para dentro de você. Não adianta ter utopias com relação, abrir mão das utopias com relação ao mundo, da história, seja lá o que for. São as utopias com relação a si mesmo, que podem ser as piores utopias no sentido de produzir fantasmas. Né? E de produzir em você, não coragem, mas inveja. Que é bem diferente de coragem. Né? Produzir em você inveja. E não há nada que nos irrite mais, muitas vezes, do que ver alguém que passa por situações terríveis e consegue, no final das contas, sair da situação. Não que ela virou boba, mas que ela simplesmente conseguiu sobreviver àquilo, se mantendo de pé de alguma forma. E aí o Nelson fala aquela frase que ele diz que é do Otto Lara Rezende, mas o Otto Lara Rezende dizia que não lembra de ter falado essa frase, né? Que os mineiros ficam muito bravos com ela, que é o seguinte, o mineiro só é solidário no câncer. Né? Essa frase entra na peça dele, Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mas Ordinária, por isso que o nome tem o Otto Lara Rezende na frente, que essa, a Bonitinha Mas Ordinária, é uma peça que circula ao redor dessa frase o tempo inteiro. Né? E a questão na peça é a seguinte, vale a pena enfrentar o mundo? Na peça, a questão é, o personagem principal é se ele vai rasgar o dinheiro, o cheque, que o futuro sogro dele deu para ele. Mas em troca, ele tem que casar com a filha do cara, que é uma bonitinha mais ordinária, né? Que é uma personagem lá super sem vergonhinha, que apronta um monte de situações, mas ele vai ter que casar com ela para tapar o escândalo. Em troca, ele vai ser jogado de cima para baixo pelo sogro, porque o sogro vai mandar nele a vida inteira, porque vai pagar por ele a vida inteira. Então o sogro dá, sei lá, 5 milhões de cruzeiros, sei lá que moeda que era, e em troca ele vai ter que obedecer o sogro e tomar conta da filha do sogro a vida inteira. E ele passa a peça inteira se perguntando, mas se o mineiro só é solidário no câncer, por isso não existe possibilidade de você ser verdadeiramente solidário, a não ser quando você é um canalha, porque o outro está sofrendo, né? Então, no fundo, não existe moral, não existe virtude, não existe nada. Eu vou pegar a grana. Mas ele não consegue pegar a grana. Estou contando o final, se algum dia alguém for à peça, já sabe o final. Ele não consegue pegar a grana, né? A agonia dele é tal, ele amava, inclusive, uma garota, que é prostituta na realidade, mas na realidade não é, enquanto que a bonitinha mais ordinária não é, mas é. Esse jogo Dostoiévski faz no Crime e Castigo, né? Com a personagem Sônia, que era uma paixão do Nelson Rodrigues. Mas assim, ele é apaixonado por uma prostituta que na realidade não é prostituta, né? Do ponto de vista espiritual, existencial e tal. E ele acaba rasgando o cheque e ficando com essa moça, né? Ou seja, ele consegue sair da situação de pé. É um dos poucos textos do Nelson Rodrigues que tem um final feliz. Aproveite, né? Mas assim, é marcada como tragédia carioca e é uma frase que gira exatamente ao redor, é uma peça que gira exatamente ao redor dessa frase. Em que medida nós somos capazes de fato, não
sermos corajosos e não invejosos. Né? Em que medida a gente é capaz de assimilar e aceitar uma pessoa que de fato demonstra coragem? Se nós não formos capazes disso, então a frase do Otto Lara Rezende tem razão. Está certa. Não, o mineiro só é solidário no câncer. Então agora a gente vai ouvir um pequeno trecho de uma narrativa que tem a ver com uma mulher que sofreu muito, né? E aí ela conta para nós exatamente a experiência dela no momento em que ela sai do sofrimento e como muitas pessoas recebem essa saída dela do sofrimento. Vamos ouvir o trecho. Eu mudei muito. Ainda bem. Imagine se eu tivesse ficado presa na perda de 2 anos atrás. Mas tenho uma certeza, a de que passou o tempo de escrever só sobre a perda. Porque passou mesmo. Não teria sentido ficar 2 anos escrevendo sobre um sentimento que eu consegui deixar para trás, apenas com o intuito de comover pessoas. Ao longo desse tempo, infelizmente, percebi que muitas pessoas que estavam à minha volta nos dias seguintes à morte do Gui se afastaram de mim, quando tudo entrou nos eixos. Até mesmo algumas pessoas próximas parecem não ter dado conta. Acho que incomodei e continuo incomodando porque troquei a tristeza por uma alegria exuberante ao ver como a vida pode nos dar coisas lindas depois de nos tirar outras tantas. Entendi há pouco o sentido da frase que diz que o mineiro só é solidário no câncer. As pessoas têm mais dificuldade de nos ver alegres, em evidência, chamando atenção. Não estão tão preparadas para isso quando estão para nos ajudar no meio da tragédia. Obrigado. Então, eu queria encerrar então a nossa conversa exatamente com essa ideia, né? Para ficar marcado que assim, essa ideia de uma clínica do trágico, no fundo, a ideia do trágico como uma possibilidade de cura, né? Cura plena não existe, porque o ser humano é um animal essencialmente doente, visto que é mortal, né? Mas cura em oposição à mania de perfeição, a mania de felicidade plena, a mania de utopia. E me parece que se a gente conseguir ler mais autores que transitam pela tradição trágica, que trazem essa questão à tona, se a gente tiver um pouco mais de coragem de entrar em contato com trechos como do Macbeth, né? E de pensar que talvez a vida seja de fato uma narrativa tola e sem sentido, que não significa nada, assim como diz a autora desse texto, quer dizer, no final das contas, mesmo que você perca uma série de coisas e que no final você vai perder tudo, o fato de você não ter medo disso pode te dar uma experiência de significado, que é só a falta de medo que vai te dar essa experiência de significado. Obrigado.